Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí, no volume 5 do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Trabalharemos agora as semanas 3 e 4. Falaremos sobre corrente e choque elétrico, temas relativos ao terceiro ano do ensino médio regular. Mas antes disso, convido vocês. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que possam receber aí, os vídeos que estão sendo lançados semanalmente e as novidades que estão por vir, certo? E se essa aula for útil, por favor, deixe aquela curtida que muito nos ajuda. Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online e a nossa aula começa logo após a vinheta. Espero vocês! Primeira atividade. Um pássaro pousa sobre um fio de uma linha de transmissão e não leva um choque. A alternativa que melhor explica o fato é: a diferença de potencial entre as patas do pássaro é muito pequena para causar um choque elétrico. O choque elétrico só ocorre em circuitos residenciais. A corrente elétrica não causa danos a seres muito pequenos como pássaros. O caminho percorrido pela corrente é muito curto, por isso não causa choque elétrico no pássaro. Pois bem, galera, é uma questão aí para fazermos uma boa revisão do que já vimos aí nos volumes 3 e 4, certo? Então, vamos começar imaginando o seguinte. Eu tenho um circuito aqui, Aqui eu tenho uma pilha, uma bateria, onde eu tenho uma diferença de potencial, Eu tenho um polo positivo e um polo negativo, certo? Então eu tenho um gerador aqui. Aqui eu tenho uma lâmpada. Vou representar isso para uma resistência elétrica, cuja função, por exemplo, seja converter energia elétrica em energia térmica. E essa energia térmica nessa lâmpada, nesse caso específico, depois converter-se-á em energia luminosa. Só que aí, gente, não flui corrente, por mais que eu tenha uma diferença de potencial e tenha resistência, porque o circuito está aberto. Quando eu fecho o circuito, nos polos dessa lâmpada aqui, nesses dois pontos diferentes aqui, eu estabeleci uma diferença de potencial, que é igual à diferença de potencial da pilha. Nesse caso, devido à diferença de potencial, os elétrons livres pertencentes ao fio vão se movimentar ordenadamente. Qual o nome disso? Corrente elétrica. E a corrente elétrica leva energia elétrica para que essa energia seja convertida aqui, em energia térmica, mais luminosa, enfim. Então, eu gostaria de observar o seguinte, se você tem uma diferença de potencial, o produto entre a resistência do resistor e a corrente que atravessa esse resistor é igual à diferença de potencial entre esses dois pontos, que nesse caso é igual à diferença de potencial da pilha. Agora, eu quero falar sobre a corrente, porque ele está falando sobre o choque elétrico, Não é a corrente que leva energia para ser convertida? Então, observe o seguinte. Eu tenho aqui um pássaro, imagina um pássaro, ou imagina essa lâmpada. Eu vou dizer que a resistência é constante. Segundo a lei de Ohm, galera, para eu variar a resistência, eu vou ter que variar aí no caso, ou o material, ou o comprimento, ou a área, certo? Nesse caso aqui, eu tenho essa lâmpada, e quanto maior a diferença de potencial, maior a quantidade de pilhas que eu ligar, maior vai ser a energia fornecida aos elétrons, e maior vai ser a intensidade de corrente elétrica, mantendo a resistência constante. A primeira lei de Ohm diz: resistores ôhmicos têm resistência elétrica constante, não dependendo da diferença de potencial. Nesse caso, vamos pensar o seguinte: para uma baixa diferença de potencial, baixa será a corrente. Ou seja, pode ser que com a pilha apenas eu não consiga observar brilho na lâmpada. Eu preciso ligar duas pilhas, ou 3 em série, por exemplo, para que eu consiga observar o brilho. A ideia é essa, que acontece com o pássaro também. O pássaro, quando ele pousa no fio, a diferença de posição entre os pezinhos dele aqui é muito pequena. É uma pequena diferença de potencial, de posição. Potencial quer dizer posição. O corpo do animal aqui, assim como o nosso corpo, ele oferece uma oposição à passagem das cargas. Ele oferece uma resistência ao movimento dos elétrons, uma resistência elétrica. Como a diferença de potencial é muito pequena aqui,
em relação aos pezinhos dele, como se fosse aqui os polos da pilha, né? O ponto A e o ponto B, a corrente que vai atravessar o corpo do pássaro é muito baixa, não fazendo com que ele tenha uma sensação fisiológica aí de choque, certo? Nesse caso, a resposta seria a letra A. A diferença de potencial entre as patas do pássaro é muito pequena para causar um choque elétrico. Então a resposta seria essa. Por que a letra B está errada? O choque elétrico só ocorre em circuitos residenciais? Não. Porventura você já for encostar aí numa maçaneta e sentir a sensação de um choque aí devido à eletrização da maçaneta, no dia úmido aí, a maçaneta de porta ou a porta de um carro, enfim, o choque elétrico não acontece necessariamente em circuitos residenciais. Nós temos vários exemplos aí, né, de choques elétricos, desse efeito fisiológico, em outros sistemas. A corrente elétrica não causa danos a seres muito pequenos como pássaros? Galera, cuidado, ó. Se o pássaro, por exemplo, levanta a asa e encosta essa asa numa região mais distante dos seus pés, ou se acontece isso aqui, ó, encosta essa asa aí nessa haste aí do poste que está em contato com a terra, esse pássaro pode ficar, sim, sujeito a um choque elétrico, uma descarga elétrica, tá? Então, o fato é porque os pés deles ainda estão muito próximos, mas ele pode ficar, assim, sujeito a uma descarga elétrica. O caminho percorrido pela corrente é muito curto, por isso não causa choque elétrico no pássaro? Não. Nós já vimos que a explicação está associada à baixa diferença de potencial submetida a esse pássaro. Devido a essa baixa diferença de potencial, pequena será a corrente que atravessará seu corpo. Vamos para a questão 2, galera? Podemos ir? Então, vamos lá. Determine a corrente produzida em seu corpo ao tocar nos terminais de uma bateria de 12 volts, se a sua resistência for de 100.000 ohms. E caso sua pele estiver muito úmida, de maneira que sua resistência seja de apenas 1.000 ohms, e você tocar em terminais de uma bateria de 24 volts. Beleza, vamos interpretar isso aí. Primeiro, o que eu fiz aqui? Só para nos referenciar, eu coloquei uma tabela aqui, ó, onde nós percebemos o efeito fisiológico, a sensação aí, devido à passagem da corrente pelo nosso corpo. Aí, por exemplo, corrente abaixo de 1 mA, segundo essa tabela, tá? Nós temos o limiar de sensação. Abaixo disso, nós não percebemos nenhum efeito fisiológico. Se nós ficarmos próximos a uma corrente, sujeitos a uma corrente de 8 mA, seria uma sensação desagradável de choque, certo? Por exemplo, uma corrente aí de 90 mA pode causar uma fibrilação muscular, né? Acima de 100 mA, morte. Galera, isso é relativo, tá? Você pode ficar sujeito a uma elevada corrente aí, numa região, por exemplo, como seu braço, e acabar sendo amputado, né? Teu braço devido à passagem da corrente. E uma corrente de menor intensidade passar próximo ao seu coração, por exemplo, e acontecer aí, ó, uma fibrilação muscular que te leve à morte. Então isso aqui é só uma referência, tá? Isso é um pouco relativo a essa relação da intensidade da corrente. Depende muitas vezes de onde ela atravessa. Mas vamos lá resolver a atividade. Primeiro caso, ó, ele nos deu que a diferença de potencial da bateria são 12 volts, ou seja, 12 joules de energia convertida para cada um coulomb de carga elétrica que atravessa os polos da bateria, né? E a resistência, nesse caso, são 100.000 ohms, 10 a quinta ohms. É bom a gente trabalhar em potência de 10, tranquilo? Proposta de resposta. Quem vê, ri. Diferença de potencial é igual a R vezes I. A gente quer saber a intensidade de corrente. A diferença de potencial, nesse caso, 12 volts. E a resistência do resistor igual a 100.000 ohms. 12 dividido por 10 a quinta, fica o seguinte, a intensidade de corrente seria 12 vezes 10 a menos 5. 10 a quinta dividindo, lá para cima fica 10 a menos 5 amperes. Tranquilo, galera? Essa aqui já poderia ser a resposta. Mas eu quero trabalhar da seguinte maneira, ó. Vocês concordam que 12 vezes 10 a menos 5 seria 12 vezes 10 a menos 2, que multiplica 10 a menos 3? E esse 10 a menos 3, isso é um submúltiplo. Isso vale o milésima parte, 1 milímetro. É a milésima parte do metro. Então, agregado a esse 10 a menos 3, nós temos essa letra M minúscula. Isso que seria o mili, certo? Então, a corrente que atravessaria o corpo nessas condições dadas aí no primeiro caso, seria 0,12 mA. Possivelmente você não sentiria aí a sensação fisiológica do choque, né? Segundo essa tabela aí, certo? Vamos para o segundo caso.
Segundo caso, dado agora a diferença de potencial de 24 volts e devido ao seu corpo estar molhado, estar úmido, a resistência elétrica oferecida à passagem das partículas elementares aí pelo seu corpo caiu bastante, ó. Agora são 1000 ohms. Ó, cuidado, um choque aí quando você está tomando banho pode ter efeitos aí consideráveis, tá? Pode ter efeitos aí bem danosos. Então, quando o corpo está molhado, a resistência diminui bastante. Mas vamos lá, mesma forma, ó, diferença de potencial é igual ao valor da resistência do resistor vezes a intensidade de corrente. Intensidade de corrente que nós desejamos saber é igual à diferença de potencial dividido pelo valor da resistência do resistor. Então, 24 volts nos foi dado, dividido por 1000, né? Então, a intensidade de corrente seria 24 vezes 10 a menos 3 ampere. Lembrando que esse 10 a menos 3, ele é representado, né, pela letra M minúsculo de mili. Então, isso seria 24 miliampere. Repare que aí, ó, nós poderíamos ter um espasmo muscular, né, uma paralisia muscular aí, até perturbações respiratórias. O mais certo é que nós sentiríamos sim o efeito fisiológico agora dessa corrente atravessando o nosso corpo. Tranquilo, galera? Vamos agora para a atividade 3. Vamos lá! Essa atividade é uma atividade longa. Ela não é uma atividade difícil e costuma aparecer nas provas aí de vestibulares e no Enem. Eu vou fazer passo a passo para me fazer entender. Tranquilo? Qualquer dúvida, lá no canal é só deixar que você sabe que a gente sempre responde, né? Então vamos ler a atividade. Ó, a tabela de especificações de potência elétrica de cada equipamento apresentada e o tempo mensal de funcionamento em horas auxilia no cálculo do consumo de energia elétrica. Baseado na tabela apresentada nas orientações pedagógicas, determine o custo mensal da energia elétrica para a residência que utiliza os aparelhos conforme descrito na tabela abaixo, supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos de real por cada quilowatt-hora consumido. Calma, nós vamos fazer aí, vocês vão entender. Primeiro, quilowatt e quilowatt-hora. E aí, que grandezas são essas? São grandezas aí que representam a mesma grandeza física? Não. Isso foi até a perguntinha do quiz que eu deixei para vocês. Vamos trabalhar primeiro o conceito de potência rapidamente, pois já falamos nisso. Ó, a potência elétrica, gente, é a relação da energia convertida num dado intervalo de tempo. Unidade de energia no sistema internacional, Joule. Unidade de tempo, segundo. Então, a unidade de potência elétrica no sistema internacional seria o watt. Repara que eu tenho aqui o quilowatt. Um quilowatt, esse K vale 1000, né? Seria 1000 watts. Então, quilowatts também é unidade de potência. Beleza? O que seriam, por exemplo, 60 watts? A cada 1 segundo haveria conversão de 60 joules de energia. Ok, aí que eu queria chegar. Energia. Energia elétrica. O consumo de energia determina-se utilizando a seguinte expressão. Gente, potência é energia por tempo. Então, energia consumida é o produto da potência do equipamento, do aparelho, multiplicado pelo seu tempo de uso. Agora nós vamos falar não em potência, nós vamos falar em energia. Cuidado, ó. Potência. Nós vimos que quilowatts é unidade de potência. Não está no sistema internacional, mas é unidade de potência. E a unidade de tempo, nesse caso, eu quero em hora. Então, quilowatts-hora vai ser minha unidade de energia aqui, certo? Então, quilowatt-hora não é unidade de potência, não. Quilowatt-hora é unidade de energia. Lembram lá do quiz? Beleza. Potência. Vamos trabalhar em quilowatts, ou seja, 1000 watts. 1 kW equivale a 1000 watts. E nós vamos ter que converter isso aí, tá? E o tempo eu utilizarei em horas. Tranquilo? Ele pediu para eu calcular o custo, o quanto eu terei que pagar pelo consumo da energia. Eu vou deixar aqui, ó, a seguinte elucidação. 1 kWh tem um valor do quilowatt-hora. Lá ele falou que era 50 centavos de real, mas tudo bem. E a energia total convertida, consumida, qual o custo dela? Se você fizer aqui ó, o produto dos meios e o produto dos extremos, o custo aí do que é consumido seria o valor da energia que você consumiu vezes multiplicado pelo valor do quilowatt-hora. Isso seria aí, ó, uma relaçãozinha aí para se achar o custo, mas nós vamos conseguir fazer isso com facilidade. Acreditem em mim. Vamos lá. Primeiro, galera, é o seguinte, lá na página 71 do PET, ele me deu aí, ó,
esses valores de potência. São com eles que eu vou trabalhar, tá? Não estão nessa tabela, não. Ele me fala que o chuveiro elétrico tem uma potência de 5.000 watts. Eu vou trabalhar em quilowatts. Então, já que 1 kW equivale a 1.000 watts, basta eu dividir 5.000 por 1.000, 5.000 watts equivale a 5 kW. Esse K aqui, gente, representa 1.000. 1.000 vezes 5 eu voltaria a ter 5.000 watts. Tranquilo? Olha o que ele me fala. Eu tenho um chuveiro, eu tenho aí ó, o uso diário de 1 hora e em um mês, em 30 dias, eu teria 30 horas mês de uso desse chuveiro. A energia, como eu disse para vocês, é o produto da potência vezes o tempo de uso, né? Energia, potência vezes tempo. 5 kW vezes 30 horas. Então, esse chuveiro aí, ó, mensalmente, consumiria uma energia de 150 kWh. Então, energia consumida só pelo chuveiro, 150 kWh. E aí, e o forno elétrico regulável? Aqui, ó, forno elétrico regulável. Também eu só tenho um, certo? E o uso diário, 0,3 horas, certo? 20 minutos. Não, 0,3 horas, desculpa, tá? E o tempo mensal de uso aí, 9 horas, certo? Ele já me dá o tempo mensal. Essa coluna aqui é importantíssima para mim. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. 70 watts eu vou transformar em quilowatts, né? Porque eu tenho que entrar com potência em quilowatts, certo? 0,7 quilowatts. O tempo de uso mensal ele me deu. Então, a energia, nós vimos que é o produto da potência em quilowatts vezes o tempo em horas. Então, a energia aí convertida por esse equipamento, o forno elétrico regulável, seria 6,3 kWh, certo? Mensalmente. Beleza. Vamos para a próxima aí, ó. Lâmpadas de LED. Cuidado, eu vou calcular a energia convertida por uma lâmpada, mas são 10 lâmpadas aqui ó, relacionadas à quantidade que eu tenho aí. Ele falou que a potência da lâmpada são 5 watts. Lá na página 78 tem esses dados do PET. Dividido por 1.000, então uma lâmpada tem uma potência de 0,005 kW, certo? O tempo de uso aí dessa única lâmpada são 120 horas mês. Então, uma única lâmpada, ele converteria uma energia total de 0,6 kWh. Mas eu não tenho somente uma lâmpada, eu tenho 10 lâmpadas. Então, eu pego o valor da energia que cada lâmpada converte, multiplico pela quantidade de lâmpada. Então, a energia convertida aí por essas 10 lâmpadas no mês, 6 kWh. Tranquilo? Refrigerador duplex. Olha a potência aí, ó, 350 watts. Ou seja, 0,35 quilowatts. Tempo total de uso, 720 horas, mês, né? Basta eu multiplicar a potência em quilowatts, multiplicar pelo tempo de uso mensal, que eu teria a energia mensalmente convertida por esse equipamento. 552 kWh. Tranquilo? E vamos para o último aí, o aparelho de TV. Só que cuidado, ele falou que eu tenho 3 aparelhos, hein? Um único aparelho, gente, tem uma potência aí, ó, de 200 watts. 0,2 watts, certo? E o tempo mês de funcionamento, 90 horas mês. Logo, a energia convertida por um único aparelho seria 0,2 kW multiplicado por 90 horas. Então, um único aparelho converteria aí 18 kWh em energia. Como eu tenho 3 aparelhos, né, eu multiplico o valor da energia consumida por um único aparelho pela quantidade de aparelhos, que são 3. Então, a energia convertida total aí pelos televisores, 54 kWh. KWh, unidade de energia. Continuemos. E aí, qual a energia total consumida por esses 5 aparelhos? Basta eu fazer essa soma aqui, né? Energia total, energia do chuveiro, mais energia convertida pelo ferro, mais energia convertida pelas lâmpadas, mais energia convertida pelo refrigerador, mais energia convertida pelas TVs. Essa soma total aqui, ó, daria um valor de energia consumida de 468,3 kWh mês. Mas ele não me pediu esse valor total de energia convertida. Ele me pediu sim quanto eu teria que pagar por essa energia consumida. Então, custo mensal. 1 kWh, ele me falou
que eu teria que pagar 50 centavos de real, mas eu consumi 468,3 kWh. Qual que é o custo disso? 468,3 multiplicado por meio. Logo, o valor a ser pago por essa energia consumida aí, R$ 234,15, letra A. Galera, é uma atividade extensa, tranquilo? Tentem rever para ver se vocês compreendem. Qualquer coisa, deixe as dúvidas no canal, beleza? Pois bem, a atividade 4 aí, ele pede para que vocês façam uma pesquisa, um levantamento, tá? Eu vou somente orientá-los aí com algumas ideias. Faça o levantamento de dados de consumo de energia elétrica mensal de sua casa. Escreva em uma tabela o tempo de consumo diário e mensal dos eletrodomésticos descritos na tabela fornecida nas orientações pedagógicas acima, que são utilizadas pela sua família. Lá na página 71 ele deixou, vários equipamentos e suas potências. Pode variar em função dos equipamentos da sua casa e ter potência diferente. Compare o valor total de consumo de energia elétrica com os dados de leitura do consumo da sua casa fornecido pela companhia de energia elétrica da sua cidade, em kWh. Com o objetivo de fazer o uso mais consciente da energia, converse com sua família sobre estratégias para a melhor utilização dos recursos energéticos em sua casa. Caso tenha dúvidas nos cálculos, peça ajuda a seu professor de física. Pode deixar as dúvidas aí. Galera, por que nós devemos aí não converter? Nós devemos economizar energia elétrica. Gente, a energia elétrica é uma energia nobre, é de fácil conversão. Perceba que na sua casa você consegue, com os aparelhos aí, converter energia elétrica em energia térmica, por exemplo. É muito mais difícil converter energia térmica em energia elétrica, certo? Mas vamos lá para a análise. A energia elétrica nós já vimos, que a energia elétrica convertida por nós depende da potência do equipamento que nós estamos usando e do tempo de uso, certo? E o custo dessa energia consumida é o valor da energia aí que nós convertimos vezes o valor do kWh. Então, o total de energia convertida vezes o valor do kWh. Beleza? Tranquilo. Aqui eu coloquei uma conta de energia que, se vocês forem lá observar, vocês vão ver que nessa conta aqui representa-se aí, o valor do kWh, energia elétrica em kWh. E o valor que seria aí, que você pagaria aí, nesse caso aqui, vai variar de residência para residência, tá? Do tipo de consumidor, mas aí seria próximo de 58 centavos de real. E aqui eu tenho o valor total, do que eu pagaria mensalmente. Tranquilo? Então, o custo final da energia elétrica consumida depende de alguns fatores. 2 deles são potência dos equipamentos e tempo de uso. Vamos analisar esses aí porque é esse que as atividades aí nos dão, Primeiro, quais são os vilões aí do consumo de energia elétrica e como fazer para economizar energia? Gente, eu coloquei uma tabelinha aqui que mostra a potência dos equipamentos. Repare aí que a potência varia bastante segundo o equipamento observado. Olha a potência de um chuveiro elétrico. 4.500 watts em média, pode chegar a 6.500, 6.800. Enfim, olha o ar-condicionado, 1.200 watts. Por exemplo, a cafeteira, 1.000 watts. A potência aí de uma geladeira, 2.500 watts, 2,5 kW. Enfim, nós temos que observar potência e tempo de uso. Chuveiro. O chuveiro, gente, é o eletrodoméstico que mais gasta energia em sua casa. Tomar banhos mais curtos e desligar o chuveiro para ensaboar são boas práticas, ou seja, nós diminuímos o tempo de uso. Além disso, sempre que possível, usá-lo na posição água morna, que além de economizar energia, é melhor para a sua pele. Galera, utilizando a posição aí verão ou água morna, a gente chega a economizar 30% de energia, tá? E eu quero que vocês observem isso aí, Se você usar o chuveiro com a potência de 4.500 watts, potência, e o tempo de uso de 30 horas, você gastará aí, mensalmente 135 kWh em energia. Então eu quero que vocês percebam aí que a energia consumida está relacionada com a potência do aparelho e o tempo de uso, mensal. Também o ferro elétrico, que é muito comum nas casas aí, Juntar o maior número possível de peças de roupa e depois passar de uma única vez, evitando o efeito liga e desliga do ferro, ajuda a economizar energia. Aquecer uma vez só e passar todas as roupas é uma boa prática também
para economizar energia. Um ferro aí, ó, ele consumiria 15 kWh de energia quando utilizado por 15 horas numa potência aí de 1 kW ou 1000 watts, né? Mais uma vez, a energia consumida depende da potência do equipamento ou do tempo de que se usa esse equipamento. Máquina de lavar roupa, né? Como fazemos aí para evitar aí, ó, desperdiçar energia? Acumule o maior número de peças de roupa para colocar na máquina de lavar. Use a capacidade máxima determinada pelo fabricante da lavadora. Utilize a quantidade adequada de sabão para evitar a operação de enxágue. Não repetir a operação de enxágue, né? Nesse caso, você usaria por menos tempo, se você não repete a operação de enxágue. Se a lavadora de roupa tiver uma potência de 1.500 watts, 1,5 kW, e ficar ligada por 15 horas, ela consumirá, né, 22,5 kWh de energia, certo? Outro vilão aí, o micro-ondas, né? Se a gente utiliza ele aí durante 15 horas por mês, o forno de micro-ondas, a gente chega a consumir aí 19,5 kWh em energia. Por isso, use o forno a gás, né? Fogão a gás. Secador de cabelo aí, né, galera? As meninas necessitam aí. Embora o tamanho dos secadores de cabelo seja pequeno, seu consumo de energia elétrica é bastante elevado. Se for utilizado durante 15 horas no mês, um secador com potência de 1000 watts consumirá, né, 15 kWh, certo? Gente, uma estratégia aí também para nós aí evitarmos aí o desgaste de energia, né, para a gente economizar energia, é, por exemplo, trocar as lâmpadas. Aquelas lâmpadas incandescentes, né, essas redondinhas de vidro com fio que brilham, elas consomem uma quantidade maior de energia. Elas têm uma eficiência menor. As lâmpadas aí de LED e as lâmpadas fluorescentes, ela tem maior eficiência energética. O que é eficiência, galera? Nesse caso, ela tem se você pegar a potência útil e relacionar com a potência total, com a menor quantidade de energia convertida, você tem o mesmo efeito, por exemplo, de luminosidade. Então você precisa de uma menor quantidade de energia para o mesmo efeito de luminosidade, pois as lâmpadas de LED fluorescente consomem até 90% menos que as incandescentes. As lâmpadas de LED chegam a consumir 90% menos. As fluorescentes estão na faixa de 40% mais ou menos menos. Então a forma de economizar energia é trocar o tipo de lâmpada aí presente em sua casa. Só que tem um detalhe, essas lâmpadas aí, ó, fluorescentes de LED, ela tem um custo maior, certo? Porém, por projeto, elas têm que ter uma vida útil muito maior. Tranquilo? Beleza, galera. Galera, chegamos aí ao final, ó, de mais um volume, do volume 5, certo? Espero que nós tenhamos ajudado vocês aí. Agradeço muito a atenção, convido mais uma vez, siga-nos nas nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal, deixe aquela curtida para nos ajudar se essa aula foi útil. Agradeço muito, muito mesmo o carinho que eu tenho recebido de vocês, tá bom? Gente, aquele abraço e até o próximo volume. Bye, bye!